Tem coisa que a gente vê e simplesmente não consegue fingir que não viu. Uma menina, em plena sala de aula, recusando-se a sentar. No começo, todo mundo pensou que fosse teimosia, ou talvez um capricho de criança. Mas o que ninguém esperava é que o motivo por trás desse simples gesto era aterrorizante. E quando a verdade veio à tona, deixou até os mais experientes sem palavras. O mais assustador? Isso pode estar acontecendo bem perto de você, sem que ninguém perceba. Afinal, o abuso infantil raramente grita. Ele sussurra. Ele se esconde em comportamentos estranhos, mudanças sutis e olhares que imploram por ajuda. E se você acredita que isso só acontece em famílias problemáticas ou em lugares distantes, prepare-se para desconstruir tudo o que pensava até agora. Neste vídeo, você vai entender como um gesto aparentemente banal pode revelar uma história de dor que se arrastava em silêncio. Vai ver como uma professora, com um olhar atento e muita coragem, mudou o destino de uma criança, e pode mudar o seu também. Porque depois dessa história, você nunca mais vai olhar para uma criança do mesmo jeito. Numa manhã aparentemente comum, uma professora percebeu algo que ninguém mais notou. Uma aluna se recusava, insistentemente, a sentar-se. Pode parecer algo simples à primeira vista, mas quem convive com crianças sabe que pequenos gestos podem esconder grandes histórias. E ali, em pé, no fundo da sala, aquela menina parecia carregar o mundo nas costas. Enquanto os colegas riam ou se distraíam, ela permanecia imóvel, como se tivesse medo do chão. E esse detalhe, para olhos atentos, grita mais alto que qualquer palavra. A professora, experiente, não ignorou. Afinal, em uma escola, o comportamento das crianças diz muito, e às vezes, diz tudo. Uma recusa em sentar pode parecer birra para quem não quer se envolver. Mas para quem entende que educação também é afeto, aquilo era um chamado. A menina não estava apenas desconfortável, ela parecia assustada. Como se o ato de sentar trouxesse uma dor que ia além do físico. Não é raro que sinais de abuso infantil surjam assim, discretos, silenciosos, camuflados no cotidiano. E é aí que mora o perigo, quando ninguém vê, ninguém age. Crianças, muitas vezes, não sabem como pedir ajuda. Elas se calam, mas o corpo fala. E se a gente não escuta esses sussurros, o grito pode vir tarde demais. Já pensou quantas crianças passam o recreio inteiro em pé, não por gosto, mas por medo? Naquele caso específico, a aluna era nova na escola. Ainda não tinha feito amizades, nem se sentia à vontade para se abrir. E isso só reforçava o isolamento. Crianças tímidas, retraídas ou muito obedientes também merecem atenção redobrada. Às vezes, é justamente o comportamento certinho demais que esconde um histórico de repressão ou abuso. O silêncio também pode ser um pedido de socorro. A professora poderia ter seguido sua rotina e simplesmente pedido para que a menina se sentasse. Mas algo dentro dela, talvez a intuição de quem já viu muita coisa, acendeu um alerta. E isso é algo que qualquer pessoa pode desenvolver, sensibilidade. Quando se trata de crianças, mais vale exagerar no cuidado do que pecar pela omissão. Se você trabalha com crianças, esse é um instinto que merece ser cultivado diariamente. Não é preciso ser psicólogo para perceber que algo vai mal. Um bom observador enxerga além da aparência. Crianças que evitam contato físico, que mudam de comportamento repentinamente ou que têm reações exageradas a gestos simples, tudo isso deve ser levado a sério. Até porque, em muitos casos, elas não sabem como descrever o que estão vivendo. E quando sabem, nem sempre confiam o suficiente para contar. O mais intrigante era que a aluna não reclamava. Não pedia para sair da sala, não dizia estar com dor. Apenas ficava em pé. E isso é algo que merece reflexão. Quando o sofrimento se torna rotina, ele vira normalidade na cabeça da vítima. A criança começa a achar que a dor é parte do dia a dia. Por isso, muitas não veem sentido em reclamar, acreditam que não há outra realidade possível. Esse tipo de comportamento,
embora sutil, exige ação. Não dá para esperar que a criança diga "tô sofrendo". O olhar atento de um educador pode ser a linha tênue entre o trauma e a libertação. E foi esse olhar, esse detalhe que passou despercebido por todos, que levou aquela professora a dar o primeiro passo. Porque às vezes, a resposta que você procura não está no que a criança fala, mas no que ela evita fazer. Aquela professora não era do tipo que deixava as coisas passarem batido. Ela conhecia bem seus alunos, e sabia que, quando uma criança muda o comportamento, algo está pedindo atenção. Na hora, ela não pensou duas vezes, decidiu conversar com a aluna durante o intervalo. Não foi com interrogatório, foi com afeto. Às vezes, "tá tudo bem", dito com o coração aberto vale mais que 1000 perguntas. Mas a aluna hesitou. Seus olhos, tímidos, evitavam contato direto. As palavras vinham aos poucos, como se estivessem presas em algum canto da garganta. A professora respeitou o tempo da menina, porque forçar uma criança a falar pode fechar ainda mais a porta da confiança. E isso, acredite, vale para todo mundo que lida com crianças. É mais sobre criar um espaço seguro do que arrancar confissões. Nos dias seguintes, ela passou a observar a aluna com mais cuidado. Reparou que ela sempre ajustava a roupa antes de sentar, quando tentava. E ficava desconfortável mesmo nas cadeiras mais acolchoadas. A professora, com tato, começou a perguntar sobre a rotina da aluna em casa. Nada invasivo, mas com aquela sensibilidade que só quem realmente se importa sabe ter. E a menina, pouco a pouco, começou a se abrir. É impressionante o que uma criança pode carregar dentro do peito. E mais impressionante ainda é como uma simples atitude de um adulto pode ser a diferença entre silêncio e alívio. A professora passou a caminhar com a aluna nos corredores, inventava motivos para puxar assunto, deixava bilhetinhos de incentivo. Coisas simples, como "você é importante" ou "pode contar comigo". Pequenos gestos, grandes resultados. Conforme a confiança foi se firmando, a aluna começou a falar de dores, mas sem dizer claramente de onde vinham. Ela usava frases vagas, como "tá machucado" ou "eu caí". E isso, por si só, já era um sinal de alerta. Crianças vítimas de abuso costumam proteger seus agressores, mesmo sem querer. Elas se sentem culpadas ou com medo. Por isso, cabe ao adulto juntar as peças do quebra-cabeça com muito cuidado. A professora começou a registrar os momentos estranhos. Fez anotações, tirou fotos discretas de marcas visíveis e buscou orientação com o coordenador pedagógico. Porque, sim, em situações assim, o profissional da educação precisa de respaldo. E agir corretamente é mais do que uma escolha, é um dever. Inclusive, em escolas com protocolos bem definidos, isso pode evitar que situações gravíssimas se arrastem por meses. Ela também conversou com colegas de trabalho, sem expor detalhes, mas buscando entender se alguém mais tinha notado algo. Muitas vezes, esse trabalho em equipe é o que garante que uma denúncia seja levada a sério. Porque quando mais de uma pessoa percebe, a chance de omissão diminui. E a professora sabia, era preciso agir antes que fosse tarde. A criança não podia esperar pela coragem dos adultos. Ninguém vira herói da noite para o dia. Mas quando se tem consciência e empatia, a gente sabe exatamente o que fazer. E foi com essa consciência que a professora seguiu, mesmo com o coração apertado. Porque cuidar de uma criança exige coragem. E se tem algo que o tempo ensina, é que a dor de não ter feito nada costuma ser maior do que a de ter tentado e falhado. Ela só precisava de uma confirmação, e isso estava prestes a acontecer. Foi durante uma atividade em grupo que a professora viu algo que confirmou suas suspeitas. Ao se abaixar para ajudar a aluna com um exercício, notou uma marca roxa na parte de trás da perna, escondida, mas não invisível. A menina rapidamente puxou a barra da calça, como se aquilo fosse um segredo. E ali estava, o corpo falando que a boca ainda não conseguia. Às vezes, o trauma se revela em detalhes pequenos demais para olhos desatentos.
Depois disso, a professora passou a notar outros sinais. A aluna evitava contato físico, mesmo quando era só um tapinha nas costas ou um abraço coletivo da turma. Reagia com sobressaltos a barulhos fortes. E sempre que o sinal batia, ela era a primeira a sair, como se fugisse de algo ou de alguém. É por isso que profissionais da educação precisam entender de mais do que conteúdos escolares. Eles precisam ler gestos como quem lê livros. Em uma das conversas mais delicadas, a aluna soltou uma frase que congelou o ambiente. Lá em casa, não posso sentar assim. A professora engoliu seco. Não era preciso muita interpretação para entender que aquilo não vinha de disciplina. Era dor. E quando a dor se manifesta assim, em códigos, em recados entrelinhados, ela está pedindo por alguém que decifre, não que ignore. A professora não quis acusar, não quis criar pânico, ela quis proteger. Por isso, conversou com o serviço de orientação da escola, levou suas anotações e compartilhou as observações com calma. Nesse momento, mais do que nunca, era preciso agir com sabedoria. Afinal, se feita da forma errada, uma denúncia pode colocar ainda mais a criança em risco. Mas feita com inteligência, pode ser o começo de uma libertação. Os hematomas eram em locais típicos de agressão, parte interna das coxas, costas, braços. Locais que, em situações normais, não se machucam com facilidade. E isso é algo que todos deveriam saber. Se você conhece alguma criança com marcas recorrentes nesses lugares, principalmente sem justificativas plausíveis, vale conversar, com jeitinho, com respeito, mas com firmeza. Abuso infantil não se combate com dúvida. Combate-se com ação. Outro ponto que chamou atenção foi o olhar da menina. Sabe quando os olhos de uma criança perdem o brilho? Isso não é só cansaço. Criança tem que brilhar até quando está entediada. Quando o olhar vira vazio, quando não há mais risada, quando o riso parece forçado, é hora de parar tudo e olhar para dentro da situação. Ali havia medo. Medo demais para caber no corpo pequeno de uma aluna de apenas 8 anos. Ela também apresentava comportamentos regressivos. Voltava a falar como se fosse menor, se escondia atrás das mochilas, chupava o dedo quando ninguém via. Tudo isso são sintomas que psicólogos infantis reconhecem como reações a ambientes abusivos. A infância, quando violentada, reage tentando se proteger da única forma que conhece, voltando para um estágio mais seguro, mais infantil, como se dissesse: me deixem voltar para o tempo em que eu era só criança. E foi aí que a professora entendeu. Aquela aluna precisava de ajuda urgente. Não dava mais para esperar. Porque abuso infantil não é uma suspeita qualquer. É uma urgência. É como um incêndio silencioso que destrói por dentro. E quando as chamas são invisíveis, só quem tem sensibilidade consegue enxergar a fumaça. E adivinha quem entrou em ação para apagar esse fogo? Quando os sinais se tornaram impossíveis de ignorar, a escola finalmente entrou em cena. A professora, com todo cuidado, acionou a coordenação pedagógica e apresentou suas anotações. Ninguém ali agiu por impulso, pelo contrário, seguiram à risca o protocolo de proteção à criança. Nessas horas, cada detalhe importa. E é fundamental que a instituição esteja preparada para agir rápido, mas sem causar ainda mais danos à vítima. O primeiro passo foi acionar o conselho tutelar. Não com alarde, mas com discrição. O objetivo era proteger, não expor. A escola também entrou em contato com a psicóloga do colégio, que imediatamente começou a trabalhar em um ambiente de escuta. Isso é algo que toda escola deveria ter, uma rede de apoio pronta para acolher a criança sem julgamento, sem pressa e sem pressão. Afinal, o tempo da criança precisa ser respeitado. A direção fez questão de manter a professora envolvida no processo, como forma de garantir confiança à aluna. Essa continuidade é essencial, não adianta transferir o cuidado para mãos novas sem garantir vínculo. Crianças funcionam à base de afeto. E quando encontram um adulto em quem podem confiar, esse elo precisa ser preservado. Inclusive, manter a rotina da aluna, com o máximo de normalidade, foi uma das estratégias adotadas. A escola também registrou tudo formalmente, cada fala, cada atitude, cada marca observada.
Esse tipo de documentação é crucial quando o caso vai para frente. Não basta achar que viu algo, é preciso construir um histórico de evidências, de forma organizada e segura. Esse cuidado não só protege a criança, como também fortalece a posição da escola caso a família tente reverter a narrativa. E sim, houve resistência. A família da aluna, ao ser procurada, reagiu com agressividade e negação. Isso é comum, infelizmente. Em muitos casos, o abusador está dentro de casa, e se sentindo ameaçado, tenta inverter o jogo. Por isso, é importante que a escola não haja sozinha. O suporte jurídico e psicológico é fundamental. E quando esses pilares estão bem estruturados, a verdade encontra espaço para florescer. A equipe da escola, ciente do impacto que isso teria no emocional da aluna, passou a trabalhar com extremo cuidado. Criaram estratégias discretas para protegê-la, como permitir idas ao banheiro com acompanhante, mudar a posição dela na sala, e manter uma comunicação mais frequente com a professora. Tudo isso, sem alarde, para não estigmatizar. Afinal, a última coisa que uma criança em sofrimento precisa é virar o assunto da escola. O apoio dos colegas também foi considerado. A escola promoveu rodas de conversa sobre sentimentos, sem citar o caso diretamente, mas abordando temas como empatia, respeito e cuidado com o outro. Assim, criaram um ambiente mais acolhedor e menos hostil. Esse tipo de ação é extremamente eficaz, não apenas para a vítima, mas para toda a turma. Porque educar também é ensinar a cuidar uns dos outros. No fundo, a escola sabia que aquele era um momento decisivo. E que tudo o que fosse feito ali poderia mudar o destino daquela aluna. Por isso, cada passo foi dado com precisão, com responsabilidade, acima de tudo, com humanidade. Porque quando uma criança sofre, não é só ela que adoece, é toda uma comunidade que falha. E é justamente para evitar essa falha coletiva que entra em cena quem, de fato, entende de justiça. Foi numa manhã de quarta-feira que a viatura chegou discretamente à escola. Nada de sirene, nada de alvoroço, apenas 2 agentes civis, trajando roupas comuns, entraram pela porta lateral como se fossem pais de aluno. Tudo previamente combinado com a direção. A ideia era clara: proteger a aluna, sem criar trauma. Afinal, abuso infantil já deixa cicatrizes suficientes para uma vida inteira. Os policiais foram direto à sala da coordenação. Ali, receberam todo o material reunido, relatórios, fotos, observações e o registro da psicóloga. O caso já tinha base sólida. E a delegada responsável, especializada em crimes contra a infância, foi acionada logo depois. É importante dizer que, nesses casos, o envolvimento de profissionais especializados faz toda a diferença. Porque não é só sobre punir, é sobre cuidar. A abordagem com a aluna foi feita com o máximo de delicadeza. Nada de fardas, nada de interrogatório. A policial feminina sentou-se no chão da sala de leitura e ofereceu um lanche. Conversou sobre coisas simples, como filmes e músicas. E, com o tempo, foi abrindo caminho para o que realmente importava. Isso mostra que o acolhimento, até mesmo vindo da polícia, pode ser feito com sensibilidade. E deveria sempre ser assim. Durante a conversa, a menina revelou frases soltas, fragmentadas, mas suficientes para desenhar o cenário de abuso. Mencionou dor ao sentar, medo de um adulto em casa, e de castigos que machucam. As palavras saíam entre pausas e olhares para o chão. E é aí que se percebe o quanto a criança tenta proteger o agressor, mesmo inconscientemente. É por isso que os profissionais precisam ter paciência, técnica e coração. Diante disso, foi feito o encaminhamento imediato para o IML infantil. A escola acompanhou todo o processo, com uma professora de confiança presente a cada passo. O exame constatou hematomas compatíveis com agressão frequente. A denúncia ganhou corpo. Agora, oficialmente, o caso virava uma investigação criminal. E quando a justiça entra na jogada com provas, o silêncio começa a perder força. A família foi chamada à delegacia. O responsável direto pelo abuso negou, como era de se esperar. Mas os fatos eram mais fortes que qualquer negação.
A polícia, com apoio do conselho tutelar, encaminhou a aluna para um abrigo temporário, enquanto a guarda era discutida judicialmente. E nesse momento, a prioridade era uma só: garantir que ela nunca mais voltasse para o mesmo ambiente de medo. O caso, que começou com uma recusa silenciosa em se sentar, agora mobilizava toda uma rede: polícia, conselho tutelar, psicólogos, assistentes sociais e a justiça. E por trás de tudo isso, uma professora que não ignorou o que viu. É assim que as mudanças acontecem. Um gesto pequeno que se transforma em uma cadeia de proteção. E olha que essa história ainda tinha muito a mostrar sobre o papel da escola. Porque, ao contrário do que muitos pensam, educar não é só ensinar matemática ou português. É proteger, é acolher, é enxergar o que a criança ainda não sabe explicar. E foi essa visão, que começa com uma simples atitude, que transformou um caso de sofrimento silencioso em uma possibilidade de recomeço. Mas ainda havia mais para aprender com essa história. Nem todo herói usa capa, às vezes, ele segura um diário de classe e corrige provas até tarde. A verdade é que, dentro das escolas, existe um poder silencioso, o da observação. Professores não são apenas transmissores de conteúdo, são, muitas vezes, os primeiros a perceber quando algo vai mal. Uma mudança de humor, uma ausência repentina, um silêncio estranho, tudo pode ser sinal de algo maior. E quem olha com atenção, vê muito mais do que notas. A escola é o segundo lar da criança. E como todo lar, precisa ser um espaço seguro. Crianças que vivem abuso infantil geralmente não falam. Elas mostram. Mostram com o corpo, com o olhar, com atitudes. E é por isso que um educador precisa ter mais do que vocabulário técnico, ele precisa ter sensibilidade. É como um radar, quanto mais usado, mais refinado ele fica. Um exemplo prático. Anotar padrões. Se uma aluna vem vários dias com roupas longas em dias quentes, ou com o mesmo moletom encobrindo braços, isso pode não ser moda, pode ser medo. Professores atentos registram esse tipo de coisa. E, com o tempo, aprendem a diferenciar o tá tudo bem forçado do verdadeiro. Esse tipo de escuta silenciosa é uma habilidade que salva vidas. Inclusive, muitas escolas já começaram a treinar suas equipes para identificar sinais de abuso. São oficinas, rodas de conversa e protocolos claros. E sabe o que mais impressiona? Como isso transforma a postura dos profissionais. Eles passam a ver além do comportamento e entender as causas. Por que criança não age sem motivo? E quando a raiz do problema é escavada, o cuidado se torna muito mais eficaz. Vale lembrar que observar não é invadir. É prestar atenção com respeito. É oferecer espaço para que a criança se sinta segura, sem forçar confissões. Um educador preparado sabe equilibrar escuta com ação, sem atropelar o tempo do aluno. E esse equilíbrio faz toda a diferença. Um olhar atento pode ser mais eficaz do que 1000 palavras mal colocadas. Na prática, qualquer funcionário da escola pode fazer a diferença: o tio da limpeza que percebe que a criança nunca olha nos olhos, a merendeira que vê a aluna escondendo a comida, ou a bibliotecária que nota a menina sempre sozinha, desenhando figuras tristes. Todos têm um papel. Porque proteção não é tarefa de um só, é missão coletiva. Além disso, a observação atenta precisa ser registrada. Não adianta anotar e esquecer. Cadernos de ocorrências, formulários digitais ou simplesmente anotações pessoais podem ajudar a montar um quebra-cabeça que, no início, parece invisível. A soma dos detalhes constrói a história. E quando tudo é feito com ética e compromisso, o resultado é real: menos crianças invisíveis e mais histórias com final diferente. E a lição que fica é simples: olhar é um ato de amor. Mas enxergar, isso é coragem. Porque, muitas vezes, o que se vê é pesado. Mas é justamente quando a dor aparece que a ação precisa vir. E foi nesse ponto que a escola entendeu que seu papel ia muito além da lousa. E tudo isso começou com uma simples pergunta: por que ela não está sentando? Quando a investigação avança e as provas são reunidas, o silêncio do agressor vira barulho na justiça. No caso da aluna, o Ministério Público foi acionado logo após a constatação médica. E,
A partir dali, o processo criminal começou a tomar forma. A lei é clara quando se trata de abuso infantil, não importa o grau de parentesco, o crime é inafensável e pode levar à prisão. E mais do que punição, a sociedade precisa enxergar isso como um recado. O responsável pela agressão foi indiciado com base no artigo 136 do Código Penal, maus tratos contra menor sob sua guarda. Mas com agravantes. Hematomas, dor contínua e o relato da criança configuraram violência reiterada. Em paralelo, iniciou-se o processo de perda da guarda. E isso é algo que poucos sabem. Quando há risco comprovado, o agressor perde não só a liberdade, mas o direito legal de convivência com a vítima. A pena, nesses casos, pode chegar até 8 anos de prisão, mas o impacto social vai além. O agressor é inscrito em bancos de dados de crimes contra vulneráveis e perde o direito de exercer funções públicas relacionadas a menores. Isso vale inclusive para cargos como motorista escolar, monitor de creche ou educador social. Por que quem machuca uma criança não pode seguir perto de outras? E ponto. Além da esfera penal, existe a civil. O agressor pode ser obrigado a indenizar a vítima por danos morais, e esse valor é calculado com base no sofrimento, nos traumas e na necessidade de tratamento psicológico. Já pensou? Um crime que, além de destruir uma infância, compromete financeiramente o agressor pelo resto da vida. A justiça não apaga a dor, mas mostra que dor não pode sair barata. E é importante dizer, cada vez mais juízes têm aplicado medidas protetivas duras. Monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento imediato do lar, proibição de contato direto ou indireto. Isso evita que a criança volte a conviver com medo. Porque não é só punir, é garantir que o trauma não se repita. A lei, quando bem aplicada, vira escudo. E esse escudo precisa estar nas mãos certas. Casos como esse também reforçam a importância da denúncia. Porque sem denúncia, não tem processo. E sem processo, o agressor continua livre, e a vítima, presa no silêncio. Se você conhece alguém que convive com crianças e desconfia de algo, o caminho começa pelo Disque 100. É anônimo, é rápido e pode ser o primeiro passo para libertar uma infância inteira. Em muitos casos, o agressor tenta manipular o sistema. Chora no tribunal, diz que foi mal interpretado, culpa a criança, a escola, a sociedade. Mas quando as provas estão bem documentadas, não há teatro que segure. Por isso, é tão importante o trabalho dos educadores lá na ponta. O que começa como um bilhete de sala de aula pode terminar com um criminoso atrás das grades. E isso, meu amigo, é justiça de verdade. A punição, por fim, cumpre dois papéis: dar uma resposta para a vítima e dar um aviso para o mundo. Porque cada agressor punido é um grito de basta. Um recado de que a infância é sagrada. E que quem toca nela com violência vai ter que prestar contas, cedo ou tarde. Mas ainda falta algo essencial nessa história: a conscientização de todos ao redor. O que aconteceu com aquela aluna pode estar acontecendo com outras crianças agora, nesse exato momento. E o mais assustador? Em muitos casos, ninguém está olhando. A conscientização precisa ir além das campanhas de maio. Precisa virar rotina, assunto de mesa, conversa no recreio, pauta em reuniões de pais. Porque quando a sociedade aprende a enxergar os sinais, ela deixa de ser cúmplice do silêncio. Todo mundo tem um papel. Seja você um professor, vizinho, tio, amiga da mãe, ou até mesmo motorista do transporte escolar. A criança que você vê calada no banco de trás pode estar vivendo um inferno em casa. E aquele silêncio, às vezes, é o único grito que ela consegue dar. O que você faz com isso? Finge que não ouviu? Ou decide ser o adulto que ela tanto precisa? Falar sobre abuso infantil ainda é um tabu. Tem gente que prefere acreditar que isso não acontece por aqui. Mas acontece. Acontece nas escolas caras, nas famílias de bem, nas casas com grama parada. E quanto mais fingimos que não vemos, mais damos espaço para que o abuso cresça escondido. É como mofo: se você não ilumina, ele toma conta. A luz, nesse caso, é a consciência. Por isso, educação e denúncia andam de mãos dadas.
Quanto mais a gente ensina as crianças a reconhecerem seus direitos, mais elas se protegem. E quanto mais os adultos entendem seus deveres, menos vítimas surgem no caminho. Quer fazer parte da mudança? Comece perguntando para as crianças como foi o dia delas. Escute com atenção. E, principalmente, acredite no que elas dizem. Não espere o caso grave. Os abusos não começam com violência explícita. Começam com um olhar invasivo, uma ameaça velada, uma marca pequena escondida sob o uniforme. E vão crescendo quando o adulto responsável decide ignorar. Já pensou quantas infâncias seriam salvas se alguém tivesse prestado atenção num simples gesto? É aí que a mudança começa, no detalhe que ninguém notou, mas você sim. Ensinar uma criança que ela tem valor não é só bonito, é vital. Dizer que o corpo dela é dela, que ela tem o direito de dizer não, que carinho forçado não é amor, isso tudo é escudo. E quanto mais cedo ela aprende isso, mais difícil será quebrá-la depois. A conscientização começa com palavras simples e atitudes constantes. Não precisa ser herói. Só precisa estar atento. A dor de uma criança que sofre abuso não termina com a denúncia. Ela continua. Por isso, precisamos construir uma rede que vai além do resgate. Uma rede de apoio, escuta, cuidado e presença. Uma rede que não solte a mão da vítima depois que os holofotes se apagam. E para essa rede existir, a gente precisa de gente comum, com coragem em comum. Então, se essa história mexeu com você, é porque você faz parte dessa transformação. E olha que o mais forte ainda está por vir. E agora me diz, quantas vezes você já ignorou um comportamento estranho de uma criança achando que era manha? Quantas vezes você preferiu não se meter, mesmo sentindo que algo estava errado? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O silêncio dos adultos é o escudo mais forte do abusador. E a mudança começa quando a gente escolhe não se calar mais. Você prestaria atenção se visse uma criança sempre isolada? Notaria se ela se recusasse a sentar, como nessa história? O que faria se ela confiasse em você? Essas perguntas podem parecer distantes, até o dia em que baterem na sua porta. E quando esse dia chegar, você vai estar preparado, ou vai fingir que não viu? Se esse vídeo te tocou, se te fez pensar diferente, então faz o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo contando o que mais te impactou nessa história. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E principalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda semana, a gente traz histórias que tocam, ensinam e transformam. Até o próximo vídeo!